Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. Estou ao vivo, hoje agora são 17 horas e 52 minutos, dia 8/10/2018. Eu acabo de receber uma pergunta no portal de perguntas massurim.org/pergunta. Eu recebi uma pergunta do irmão José Batista. Ele perguntando se o livro de Enoque é um livro inspirado. E aí eu quero dizer o seguinte, que vai depender do entendimento de muitas pessoas, se o livro de Enoque é ou não é um livro inspirado. A questão é que eu já li o livro de Enoque. Algumas pessoas acreditam que o livro é inspirado por traçar em seu enredo algumas coisas que estão dentro da Bíblia, e com isso as pessoas dizem, olha, tá vendo? É inspirado. Bom, eu acredito que não foi Enoque que escreveu. Tá? Eu acredito, porque existem relatos ali que não condiz com Enoque, o verdadeiro Enoque. Só lendo o livro de Enoque, né, do suposto Enoque, para você entender mais. Eu acredito que alguém escreveu aquele livro e disse livro de Enoque. Era comum naquela época, século I, século II, as pessoas escreverem um livro e, por ser uma pessoa desconhecida, usar o nome de alguém conhecido. Por exemplo, se eu escrever um livro agora, editar e colocar o livro perdido de Paulo, vai causar um grande reboliço no mundo cristão, no mundo messiânico, né, judaico-messiânico. As pessoas vão querer ler esse livro, vão ou não vão? Vai vender pra caramba? Vai ou não vai? Né? Muita gente vai querer adquirir esse livro. É isso que eu entendo. Porque eu já fiz a leitura do livro de Enoque. Você vai encontrar algumas contradições. Eu não vou aqui, eu não estou fazendo esse vídeo para poder falar todo o livro de Enoque, capítulo por capítulo, né? Não, esse não é o objetivo, até porque fica muito cansativo. Mas você pode comprar o livro de Enoque, ler e compará-lo à Bíblia. Você vai encontrar discrepância entre ambos. Existiu um tal livro de Enoque? Será que existiu? Ora, existiu um livro, sim, com certeza. Eu acredito que esse livro é antigo, dos tempos dos discípulos, mas que ele tenha todos aqueles mais de 100 e poucos capítulos, eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não. Eu acredito que no meio do caminho algumas coisas podem ter ocorrido, porque há discrepância dentro dos próprios ensinamentos do chamado livro de Enoque. Outra coisa, se você for ver o mundo judaico, o mundo hebreu, israelita, samaritanos, eles não aceitam o livro de Enoque. Nem os cristãos aceitam o livro de Enoque. O livro de Enoque, se fosse um livro inspirado por Deus, as pessoas aceitariam ele como aceitam Deuteronômio, Levíticos, Gênesis, Salmos. E por que não aceitam o livro de Enoque? O que há de tão ruim no livro de Enoque? Contradições que sobram. Contradições que sobram. Né? Por exemplo, eu vou tocar num assunto delicado. Algumas pessoas elas acham que seres sobrenaturais tiveram contatos com as mulheres. Eu não acredito que seres sobrenaturais tiveram contato sexual com as mulheres aqui na Terra. Eu não acredito nisso. Eu acredito que seres sobrenaturais não têm um contato nesse nível, no nível sexual, né? Podem ter um contato sim com as pessoas, falar com as pessoas, comerem junto com elas, mas um contato sexual, não. Aí vamos contra algumas regras que nós encontramos dentro da Torá. E outra coisa, o livro de Enoque não é só isso. Existem outras coisas do livro de Enoque que eu posso dizer a vocês que não é um livro inspirado. Sim, eu não acho que o livro de Enoque seja inspirado. Eu até cheguei a cogitar a hipótese do livro ser um livro inspirado, um livro em que foi guiado por Deus. Não. Compre o livro, leia. Eu não vendo esse livro, tá bom? Não vendo. Mas você pode comprar o livro de Enoque aí no Mercado Livre e outros cantos, e você pode ler. Você vai encontrar assuntos que são discrepantes com a Torá. Como eu falei para vocês, o nosso livro de fé é a Torá, é o Antigo Testamento, né? Então esse é o nosso livro de fé, o Tanar, as Sagradas Escrituras. Esse é o livro no qual nós regimos as nossas vidas, né? Então, respondendo à pergunta do nosso irmão, deixa eu ver o nome dele,
deixa eu ver, para poder não errar o nome dele. José Batista. José Batista, essa é a minha resposta para a sua pergunta. O livro de Enoque é um livro inspirado? No meu entendimento, não. No meu entendimento, não é um livro inspirado. Tem uma outra pergunta aqui agora, deixa eu ver se eu posso responder. Eu vou ler aqui, depois eu falo com vocês. O irmão Dionelson Alves, ele me perguntou da seguinte forma: o que realmente acontece com o ser humano após a morte, visto que alguns falam que os mortos dormem até o grande dia, outros falam que os salvos estão no seio de Abraão e os ímpios já estão no inferno? Bom, eu vou responder por partes. O que acontece com a pessoa ao morrer? Quando a pessoa morre, bom, eu vou sugerir aqui a vocês que estão ouvindo a assistir um vídeo meu, e nesse vídeo eu falo sobre os 5 sentidos e falo sobre a casa de Adão. Eu falo um pouco sobre a casa de Adão. Também tem um escrito que eu escrevi no site massur.org, e lá eu falo, tem por título A Casa de Adão. Vou ver se eu consigo aqui compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver, eu vou acessar aqui o site massurim.org e vou ver se eu consigo achar aqui. Vamos lá. A Casa de Adão. Vou ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, só um minutinho. Vocês não estão vendo aí a minha imagem, é porque eu estou procurando fazer aqui o compartilhamento da tela. Vamos lá, vamos lá. Sim, estou compartilhando agora a tela com vocês, tá bom? Vamos aí? Ok. Eu tenho aqui alguns textos que eu escrevi no site massurim.org e acabo de escrever aqui o 7º, os 3 níveis da elevação, né? E o 5º comentário, a casa de Adão. Então, para você entender a minha resposta, gostaria que você então lesse essa matéria que eu publiquei aqui. Eu falo, por exemplo, sobre a consciência. Depois falo um pouco sobre vida após a morte, a ressurreição, né? E aí concluo o pensamento. Quando você ler aqui, você vai entender o que eu tenho passado aqui sobre esse assunto, ok? Vou voltar aqui para mim. Opa! Pronto, voltou aqui. Respondendo a pergunta, né? Vamos lá, vamos responder a pergunta. Quando a pessoa morre, aquilo que é físico na pessoa desfalece. E você só pode ter contato nesse mundo que nós estamos por meio desses sentidos que nós temos. Uma vez que você não tem cérebro, uma vez que você não tem mãos, não tem olhos, você não tem contato com este mundo. E você não tem consciência no mundo espiritual. Você não tem consciência. Não há como. Quando eu digo mundo espiritual, eu estou me referindo àquela passagem do profeta, quando ele diz que quando a pessoa morre, né, o sopro de vida volta para Deus. Então, quando você está em Deus, quando você volta para Deus, você não tem consciência de nada, não sabe o que está passando lá. É por isso que o Rabi Yeshua vai chamar a morte de um grande sono. Porque quando você está dormindo, você sabe o que está acontecendo em sua volta? Não. Uma pessoa que dorme, ela não tem consciência do que está passando em sua volta. Agora, se a pessoa vai sonhar com coisas quando estava na Terra, eu acredito que não. Quando eu digo na Terra, eu digo neste mundo que nós estamos aqui agora. Eu falando com você, você me ouvindo, né? Não que no céu, né? Então, quando você entra no estado de inconsciência, você não sabe de nada. Então, mostra como o sono. Por exemplo, quando você vai dormir às 10 horas da noite e acorda às 7 horas da manhã, o que acontece? A noite foi muito rápida para você. Foi ou não foi? Foi rápida. Mas se você passar acordado das 10 da manhã às 7, das 10 da noite às 7 da manhã, parece que a noite foi muito longa. Parece que a noite não acabou. É ou não é verdade? Então, o que acontece é o seguinte. Para que você possa
entender o que eu estou falando, para que você possa ter aí noção, imagine o espírito que está no corpo. E o espírito com o corpo forma a nefesh, que é a alma, a vida da pessoa. Né? Isso só é possível quando há uma junção da casa, né, que é o nosso corpo, com o espírito que o Eterno nos deu. É lógico que toda a consciência do ser humano, tudo aquilo que o Eterno nos dá e tudo aquilo que nós aprendemos volta para o Eterno. E quando nós passarmos pela ressurreição, tudo será devolvido para nós novamente. A nossa consciência será retomada. Agora, quando a pessoa morre, ela não sabe de nada. Eu vou reler aqui a pergunta do nosso querido amigo internauta e inscrito do canal. Ele diz assim: outros falam que os salvos estão no seio de Abraão e os ímpios já estão no inferno. Ora, se os salvos já estão no seio de Abraão, para que julgamento? Shaul, Paulo, vai dizer assim que tanto salvos quanto justos serão injustos, quanto justo quanto injusto, serão julgados. Se os salvos já estão no céu, e partindo do princípio, da hipótese cristã, que as pessoas vão para o céu depois de salvos, para que julgamento? Para que haver um julgamento se a pessoa já está no céu? Não existe. Nenhum. Né? Para que ressurreição se a pessoa já está no céu? Não tem. E outra coisa, consciência lá no céu? Como assim? Né? Nós não acreditamos que vamos para o céu. Isso entre nós não existe. Nós acreditamos que o Criador criou o mundo, o planeta Terra para nós. Ele criou esse mundo habitável para nós. Ele não criou o céu para nós. Né? Então essa ideia de acreditar que vamos morar no céu, que quando a pessoa morre, o espírito vai para o céu e lá ele fica consciente, vendo as coisas. Não. Nós acreditamos que o espírito volta para o eterno, assim como diz as Sagradas Escrituras. Os ímpios já estão no inferno. O que é o inferno? As Bíblias, com seus erros de traduções, levaram as pessoas a acreditarem que existe um lugar lá embaixo chamado Hades, né? Isso na cultura e na religião grega, né? Religião grega porque os gregos tinham muitas religiões, né? Mas na crença, no folclore popular grego, ou greco-romano, melhor dizendo, eles tinham a crença de que lá embaixo tinha um lugar chamado Hades, que traduzindo para o português nós conhecemos como inferno. E lá os mortos, as pessoas que faziam mal, elas não saíam de lá. Uma vez que elas entravam na sepultura, lá elas ficavam. Inclusive você vai encontrar uma barbaridade dentro do Novo Testamento, dizendo que Yeshua visitou o inferno e pregou para as pessoas que estão mortas lá no inferno. Que barbaridade, né? Que coisa terrível. Isso não acontece. Né? Mas tudo bem, isso não aconteceu. Não existe inferno. Tá? A tradução correta seria lugar dos mortos, ou lugar onde põe os mortos. Essa é a tradução correta. Então a tradução que traz a palavra inferno, o fogo do inferno, né? Como se um lugar estivesse pegando fogo e lá a pessoa entrava e vai ficar sofrendo eternamente, tudo isso é folclore, tudo isso é mitologia greco-romana, que adentrou dentro do Novo Testamento, quando esse mesmo Novo Testamento ficou na posse da igreja romana. Eu ia falar o nome da igreja aqui, por ética, melhor não falar, e até por processos, né? É melhor, eu não tenho dinheiro para nada, então sofrer um processo aqui seria terrível para mim. Mas a igreja romana, e vocês sabem de quem eu estou falando, e depois as filhas da igreja romana, vocês sabem também de quem eu estou falando, as filhas da igreja romana, e também a igreja mãe romana, ela permitiu que tais folclores, que tais mitologias greco-romanas entrassem no meio do povo, e isto foi sendo inculcado dentro do Novo Testamento, com a reconstrução das cópias. Uma cópia apodrecia, então eles faziam outra cópia em grego, e essas cópias já vinham com essas ideias que estavam misturadas com o pensamento do copista. Então o copista, quando ele ia colocar, ele tinha aquele linguajar. Você já ouviu falar na Bíblia de hoje? Então você pega ali a Bíblia de hoje, ela traz uma palavra um pouco diferenciada. Era isso que ocorria naquela época. O copista, ele colocava um pouco de suas ideias sobre a tradução do texto,
e chegou no que chegou, com a ideia de que haverá um fogo que vai queimar eternamente, as pessoas morrerão ali, a ideia de que quando a pessoa morre vai direto lá para o inferno, e daí você tem uma história, e você vai ficar chateado comigo agora, eu tenho certeza, mas existe uma história falsa, dizendo que o Rabi Yeshua contou uma história de um fogo do inferno, os seios de Abraão, e um lugar onde um homem que era rico foi para lá por ser rico, né? Como se ser rico fosse algo ruim. Você tem uma história que ela foi contada numa época em que ser rico era sinal de pecado e ser pobre era sinal de ser abençoado, ser querido de Deus. Se você é pobre, você é querido de Deus. Você é rico, você não precisa de Deus. Essa era a ideia daquela época. E contrariando a ideia da Bíblia. Porque a Bíblia, Abraão era rico, né? E outros homens eram ricos. Houve homens pobres também, é verdade. Elias era pobre e outros homens também eram pobres. Mas a grande maioria deles, eram ricos, tinham dinheiro, né? Tinham fortuna. Daí porque alguns pastores de hoje pegam a doutrina da prosperidade, né? Dizendo que você tem que ser igual a eles. Eu não vou por esse lado porque também tinham homens de Deus pobres. Então se você for por essa ideia aí de que ser de Deus é ser rico, então você vai entrar numa furada porque existiam outros homens também que eram de Deus e não era rico. Voltando aqui ao contexto do que eu estou falando, então essa alegoria é uma alegoria quando você tem inferno pegando fogo, você tem alguém que está no inferno, que não morre, que fica falando e fica vendo o povo na terra. Como que está no inferno e vê o povo que está na terra? Então é uma história alegórica que supostamente foi colocada na boca de Yeshua. Supostamente Yeshua contou aquilo, né? E quando você vai ver, essa história vai contra o viés da Torá e das Sagradas Escrituras. Ora, como que Yeshua vai contar uma história quando o próprio Yeshua disse que não veio abolir as Sagradas Escrituras? Ora, se não veio, ele estaria abolindo quando ele disse que um rico morre, vai para o inferno. O pobre morre, vai para os seios de Abraão. Ora, seios de Abraão, quer dizer que Abraão está lá com um peito bem grande, esperando as pessoas. Isso é uma história alegórica. Peraí. Então o que representa Abraão? O que representa o seio de Abraão? Representa o quê? Sabemos o que representa? Né? Então, essa história alegórica, ela está mal contada. E eu não acredito. E aí você me pergunta, por que você não acredita? Eu não acredito porque eu uso os padrões das Sagradas Escrituras. Fato. Eu sei que nesse momento pode ter alguém que está me assistindo e diz, eu não concordo com esse cara, não concordo com essa pessoa. Você tem todo o direito de não concordar comigo. Agora, usando as Sagradas Escrituras, não temos como concordar que a história de Lázaro e o rico e o Lázaro foi contada por Yeshua. Não tem condições. Os profetas são claros. Quando a pessoa morre, ela não tem consciência. Se ela não tem consciência, por que ela vai para o inferno? Fazer o que lá se ela não tem consciência? Se todos estão esperando o julgamento, como diz Paulo, né, Shaul, se todos estão esperando o julgamento, como diz Daniel, livro de Daniel, capítulo 12, fala que todos, capítulo 12, versos 3, todos estão esperando um julgamento, e haverá uma ressurreição, tanto dos ímpios quanto dos justos. E essa ressurreição serve para quê? Para o julgamento final? E se haverá um julgamento final, por que então que a pessoa morre e vai para o inferno? Então logo essa história que supostamente o Rabi Yeshua contou, vai contra os próprios princípios do Rabi Yeshua, do mestre Yeshua. Vai contra os próprios princípios dele mesmo. Então nós podemos acreditar nisso? Não é verdade? Como vamos crer em algo assim? É impossível. Então, respondendo a sua pergunta, fazendo a conclusão dela, Dionelson Alves, muito obrigado pela sua pergunta. Ela foi espetacular. E você que quer fazer uma pergunta, que deseja fazer uma pergunta para mim, eu não tenho mais o WhatsApp, tá bom? Eu excluí meu WhatsApp porque eu não tinha tempo para escrever, meu tempo estava muito curto. Só falando de escrita, meu livro já está disponível para compra. A Divindade de Yeshua. E eu estou escrevendo um outro livro chamado O Vegetarianismo é Bíblico. Né? Podemos encontrar o vegetarianismo na Torá? Será possível isso?
Então eu estou provando, usando o hebraico, usando a gramática hebraica, usando a convivência do povo daquela época, a cultura judaica, a cultura dos judeus essênios, para provar que o vegetarianismo é algo comum entre os judeus daquela época, não entre os judeus asquenazes de hoje, os carnívoros que devoram tudo pela frente. Não. Aqueles que vão no McDonald's, não. Eu me refiro ao povo israelita bíblico, aqueles daquela época. Então eu estou escrevendo um livro, usando ali o hebraico para provar que o vegetarianismo era algo comum entre o povo hebreu. Mas depois que eles foram para o Egito e depois foram para a Babilônia, aí sim, a alimentação deles não é que a alimentação se corrompeu, mas que eles se corromperam no ideal de alimentação. Não é pecado, não tem problema nenhum alguém se alimentar de carne, não tem problema nenhum. Você que está me assistindo é carnívoro, não tem problema se alimentar de carne. Mas o que eu vou dizer a você é que fugiram do ideal. E eu estou escrevendo esse livro e gostaria que você acompanhasse aí no futuro uma série que vou criar sobre vegetarianismo na Torá. Mito ou verdade? Né? Numa série de livros que estou escrevendo. E quando esse livro estiver pronto, começarei a gravar essa série. Quero dizer que eu estou digitando aí, escrevendo muito para poder concluir esse livro. E o outro livro, sobre a morte de Jesus na cruz. Mito ou verdade? Né? Então, você vai se preparando aí, porque eu acredito que o livro A Morte de Jesus na Cruz, Mito ou Verdade, vai ser lançado primeiro, antes do livro que fala sobre vegetarianismo. Então, muito obrigado aí, Dionelson Alves. Muito obrigado você que está me assistindo pela audiência. Deixa-me ver se eu consigo aqui colocar um recadinho do meu filho, para que você possa... Deixa-me ver... Não, eu acho que não vai ser possível colocar online aqui no vídeo. Você que está assistindo ao vivo aí, comente um pouco sobre isso. Comente, eu sei que não é o assunto aí, mas comente sobre ontem, né? O que aconteceu no Brasil, a festa da democracia, como dizem todos, né? E eu uso em minhas falas também, a festa da democracia brasileira. Muitas pessoas foram para a urna ontem e muitas pessoas... Eu acho que encontrei aqui uma forma de buscar o vídeo. Deixa eu ver se eu encontro. Deixe-me ver se eu encontro. Aqui não tem número. Estou procurando aqui o recado do meu filho para você. E vou ver se eu consigo passar para o irmão que está me ouvindo agora. Só um minutinho. E eu já passo para vocês. Vamos lá. Shalom, eu sou o Moshe Pinho. Eu estou aqui para apresentar eu acho que encontrei. Tá aqui. Dos israelitas. Essa Bíblia israelita, capa dura, ela vem com comentário, estudos bíblicos, paraxá, calendário judaico, os 613 mandamentos e com um glossário das palavras do hebraico. E temos também a versão capa mole, que é condensada. E na compra desses materiais, você estará nos ajudando a crescer o nosso ministério. E para adquirir as escrituras, você vai ter que entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E o número vai estar aparecendo aqui na tela. Shalom e segue com o estudo. Pronto. Shalom, eu sou o Moshe Pinho. Eu estou aqui para apresentar... Agora eu tenho que voltar aqui para mim agora. Espera só um minutinho. Pronto, voltei. Vocês ouviram o recado do meu filho? Espero que conseguiram ver de forma nítida. E quero me despedir de vocês com a Shalom do Eterno. Que as bênçãos de Hakadosh Baruch Hu sejam sobre a vida de cada um de vocês. Seja fiel ao Eterno, seja dedicado ao Criador. Nós dizemos não à religião, mas dizemos sim ao Eterno. Que possamos buscar Ele a cada dia, de corpo e alma, de coração também. Shalom e até nosso próximo vídeo, se o Eterno permitir, se for da vontade dele. Shalom.